Muito bem, nós estamos aqui no centro de treinamento da Associação Rio Fluminense e temos a honra de estar aqui conosco o pastor Eliseu. E nessa manhã, no dia 13 de setembro de 2009, nós vamos entrevistá-lo. Primeiramente, pastor, obrigado pela sua gentileza de ceder-nos essa entrevista. Eu queria então que o senhor fizesse um pequeno apanhado da tua trajetória, começando pelo seu nome e a sua data de nascimento. Ok. Muito bem, meu nome é Eliseu Silva de Oliveira. Nasci no dia 30 de julho de 1947, numa cidadezinha, numa localidade chamada Campestre Novo, no município de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Pastor Eliseu, como foi que o Evangelho alcançou a sua família? Muito bem. É uma história assim bastante emocionante. O primeiro adventista que entrou nessa localidade foi um colportor. Ele vendeu alguns livros, e entre eles o Vida de Jesus e a Bíblia Sagrada. E um dos irmãos mais velhos do meu pai teve acesso ao Vida de Jesus e uma Bíblia. E ele começou a estudar, a ler, não tinha muita instrução escolar, e ele foi se interessando e aí buscou, através de um parente que já conhecia um pouco mais, algumas orientações, e ele acabou decidindo tornar-se adventista do sétimo dia. Seus pais, muito católicos, era uma família muito católica, católicos praticantes. O pai, quando soube da decisão, chegou para ele e disse: olha, meu filho, você escolhe agora, ou ficar em casa com a sua família, com seus pais, ou então seguir a tua igreja e ser deserdado, ser abandonado. Não queremos mais você em casa. E ele então foi e respondeu ao pai: olha, meu pai, a própria Bíblia diz que aquele que não deixar pai e mãe por causa do meu nome não é digno de estar comigo, mais ou menos nessa direção, né? E ele então resolveu deixar os pais, deixar a família, pegou os seus poucos pertences e saiu. E na primeira noite que ele saiu de casa, ele dormiu debaixo de um pé de mexerica, de bergamota, que chamamos lá no sul. E dali ele resolveu buscar um destino para a vida dele. E eles tinham algumas informações sobre o nosso colégio em Taquara, no Rio Grande do Sul, e ele então se dirigiu ao colégio. Foi a pé, 36 quilômetros, ele foi então para o colégio. Chegou lá, se apresentou e começou então a estudar. Foi uma vida bastante difícil, mas o exemplo dele, ele foi levando os outros irmãos foram se convertendo, e mais tarde o meu pai se converteu, logo que casou com a minha mãe, e eu já nasci, eles já eram adventistas quando eu nasci. Tá. E nós somos 7 irmãos. E o meu pai, ele não sabia ler nem escrever. Qual é a data Nunca do seu foi nascimento, pastor? 30/7/47. 47. Isso. Tá. Ele não, o meu pai, como eu disse, nunca foi para a escola, não sabia ler, não sabia escrever, como minha mãe também. Mas ele tinha uma força de vontade muito grande. E ao se converter, ele começou na igreja, uma coisa assim, quase que um milagre. Ele aprendeu a ler a Bíblia. E não só aprendeu a ler, como aprendeu a ensinar os filhos. Entendi. E nós somos 5 irmãos, homens e 2 mulheres. As 2 últimas são mulheres. E ele então nos ensinava uma coisa interessante que o meu pai e a minha mãe sempre colocaram. A primeira coisa que se fazia em casa ao despertar pela manhã era o culto familiar. E o meu pai ensinava versos da Bíblia. E nós fazíamos aquela escadinha na frente de um armário que nós tínhamos assim na cozinha. Eu era o mais velho, então a escadinha o mais velho, depois vinha o meu irmão segundo, e todos recitavam cada dia. Então, uma semana nós recitávamos um verso, na semana seguinte ele ensinava outro verso, e assim sucessivamente.
E nós sempre tivemos vontade de estudar, né? Estudamos numa escola primária, não tinha escola adventista na nossa igrejinha ali, na igreja de Campestre Novo, então nós estudamos numa escola municipal. Mas tínhamos vontade de ir para o colégio, mas ele não tinha condições de pagar os estudos, né? Então ele disse, olha, se vocês quiserem um dia, vocês vão, mas vocês se viram. Então eu abri o caminho. Eu fui o primeiro, fui para o colégio, como industriário naquele tempo, se trabalhava, fui fazer a admissão, trabalhava um ano, pagando o estudo do ano seguinte. Então, assim eu comecei a minha trajetória. Os 2 primeiros anos, fui aluno industriário e sempre ouvi falar sobre colportagem. Né? E eu vi aqueles alunos que chegavam da colportagem, não é? Muito bem vestidos e contavam experiências extraordinárias, e eu pensei, eu quero ser um colportor um dia também. Entendi. E aí me informando, alguém me orientou e disse, olha, você precisa primeiro se preparar bem para poder sair para a colportagem. E eu aproveitava todos os meus momentos não de folga, intervalos, para saber um pouquinho sobre colportagem. Entendi. E aí fui para a colportagem. E Na a sua... nossa vida mudou. Entendi. Na sua experiência como criança, como adolescente, o senhor tem alguma lembrança que foi marcante na tua vida, ou foi decisiva na sua vida, por parte do seu pai ou da sua mãe? Alguma marca que o senhor recebeu, ou por parte de algum pastor que foi influente na sua vida? Tem. Tem um tio que morava bem perto de nós, que eu sempre fui assim, quando nós, como menino, nós brincando, diz que nós nos reunimos para brincar e sempre eu me colocava como que eu era o pastor. Entendi. Que eu era o pastor. E o que levou muito assim a nos decidir a sermos pastores foi as visitas que a gente recebia em casa dos pastores, dos nossos pastores distrital, como aquilo fazia bem para ele. Quando o pastor dizia, olha, a minha mãe dizia assim, olha, o pastor diz que vai vir na nossa casa tal dia. A gente se preparava de uma tal forma, parecia que era alguém que estava vindo do céu para passar na casa da gente, não é? Então aquilo era aquilo marcante, aquilo marcava muito. Eu sempre dizia assim, eu quero ser um pastor. Entendi. Eu quero ser um pastor. Os seus pais, pastor, qual o nome deles? O meu pai chamava-se Aniceto Rosa de Oliveira. Ele já é falecido ele faleceu em 78. Então há 31 anos. Vai fazer agora dia 11 de dezembro, 31 anos que ele é falecido. E a sua mãe? Morreu com 55 anos. E a minha mãe, Júlia Silva de Oliveira, está hoje com 83 anos de idade. Tá. E o senhor contava da sua ida para o colégio. Após a sua ida para o colégio, o senhor levou consigo seus irmãos? Quais os irmãos que foram contigo e quantos irmãos vocês são? Olha, eu fui o primeiro e nós somos 7 irmãos, 5 homens e 2 mulheres. Ok. Então eu abri o caminho e os outros foram seguindo. Todos eles foram para o colégio. Ok. Todos foram para o colégio. O número 3, o terceiro, foi o único que não seguiu. Ele ficou um tempo lá, depois não deu muito certo. Parece assim que foi uma coisa orientada também por Deus. Ele voltou para casa. O meu pai, que era um homem de muita saúde, logo adoeceu. Um câncer no esôfago. E logo ele veio a falecer. Então meu irmão acabou ficando com a minha mãe para cuidar da minha mãe. E hoje ele é casado, ele formou família, ele é um fiel membro de igreja, um oficial de igreja, não é? E a minha mãe mora com ele. Ok. E os outros irmãos, todos somos obreiros, né? Que benção. As 2 irmãs são casadas com pastor, e eu tenho mais 3 irmãos pastores, mais 2 irmãos que são pastores, e tenho um irmão que é o médico, né? E ele foi obreiro até há pouco tempo, e agora houve uma modificação no sistema de médico, né? E ele não está mais como obreiro, mas continua servindo a igreja, aonde ele assiste ali em Morumbi, em São Paulo. Ok, pastor. Muito bem. Diante desse quadro que o senhor já colocou até aqui, o senhor falava um pouquinho sobre a colportagem. Com quantos anos o senhor começou a sua experiência de colportor, estudante? Bom, eu fui para o colégio com uns 18 anos de idade.
E foi interessante, porque eu ia para o quartel. Uhum. Eu fui selecionado naquele tempo para servir o exército. E naquela época, quando um filho saía para o exército, parecia que estava indo para a guerra. Entendi. As pessoas lá fora, muito simples. A minha mãe, no dia que eu saí, eu fui me despedir deles. Ela me abraçou chorando e disse: olha, meu filho, eu não queria que você fosse para o exército. Uhum. Eu tenho muito medo de acontecer uma guerra e você ter que ir para a guerra. Uhum. Aí eu disse para ela assim: minha mãe, se eu for para o exército, eu vou seguir carreira militar. Uhum. E se eu não for, eu vou ser um pastor. Aí ela me apertou com força e disse assim: meu filho, você vai ser um pastor. Eu vou continuar orando para que você seja um pastor. E eu fui para o colégio, e eu fui embora. Uhum. E quando chegamos lá, houve uma outra seleção, um excesso de contingente, e eu fui dispensado. Ah, tá. E aí no outro dia cheguei em casa, e quando eu cheguei em casa, a minha mãe me encontrou chorando de alegria e disse assim: meu filho, Deus é muito bom. Mais uma vez Deus ouviu a minha oração. E eu vou sentir que agora você vai sair de casa, vai para o colégio, mas a minha alegria é muito grande em saber que você vai estudar para ser um pastor. Esse é o meu sonho. E aí eu fui para o colégio. Cheguei lá no colégio, eu não tinha feito contato nenhum com o colégio para ser aluno industriário, porque nele tempo precisava escrever uma carta, um pedido, e tinha que ir dia 15 de dezembro para começar como industriário. Né? E eu agora era dia 22 de janeiro, e eu cheguei, nunca tinha ido ao colégio, também cheguei lá, me lembro que encontrei o diretor e o tesoureiro debaixo ali de uns eucaliptos na frente do colégio, cheguei, me apresentei, e eles perguntaram: escuta, mas você vem de onde? Eu digo: eu venho lá de Campés, Santo Antônio. Mas você vem fazer o quê? Eu vim estudar. Ué, mas você foi chamado? Eu disse: mas chamado de quê? Chamado por quê? Né? Ele disse: não, eu vim estudar. Aí eu me lembro que o diretor era o pastor falecido Leonídio Bogdano. Uhum. Ele disse assim: não, irmão, não é assim. A gente tem uma carrada aí de cartas de alunos, de membros de igreja pedindo vaga para alunos. A gente faz uma seleção e escreve uma cartinha convidando para vir. Você não recebeu, você nunca... Digo: pois é, eu não sabia disso. O problema é que eu vim e não tenho dinheiro para voltar. Mas não tem lugar. Mas nós não temos lugar no dormitório. Eu disse: olha, não importa, eu fico em qualquer lugar. Se necessário for, eu fico até debaixo de uma árvore aí, mas eu vim para ficar. Aí eles se retiraram e conversaram entre eles e vieram e disseram para mim assim: olha, Periceu, a gente conversamos ali, o diretor, o tesoureiro e eu, e resolvemos te dar uma oportunidade. Parece que você é um rapaz que... Perguntaram o que eu sabia, o que eu fazia. Eu digo: olha, eu faço de tudo, eu nasci na roça, me criei, né? E o que eu não sei fazer, me ensino, o que eu aprendo, faço. Né? E aí eles me deram a oportunidade, eu comecei a trabalhar. E trabalhamos durante esses 2 anos. Esses 2 anos nós trabalhamos como industriário. Me preparei para ser colportor. Fui colportar. Quando cheguei em Porto Alegre, que me apresentei para o diretor, ele disse que olhou para mim assim e disse o seguinte: ele não falou, e quando ele me viu, a minha aparência, ele olhou assim e disse: olha, eu vou dar um campinho assim bem desafiador para ele aqui em Porto Alegre, porque ele vai dizer: isso não vai dar para nada mesmo. Né? E me deu um bairro em Porto Alegre que até hoje, quando eu passo lá, eu sinto assim um arrepio, como diz no outro. Né? Sei. E me colocou naquele bairro. Mandou para esse bairro, um bairro chamado Santo Agostinho, Vila Santo Agostinho. Um bairro, nem calçamento tinha. Era um mareião que quando o ônibus passava levantava uma poeira que a gente não via quase nem as caras. E eu sei que ele mandou um assistente comigo, trabalhou, fez eu acho umas 3, 4 ofertas já me acompanhando. Depois assim, fez a primeira, não deu certo.
Na segunda deu certo, na terceira ele pediu para eu fazer, eu fiz, vendi. Na quarta ele disse assim, olha, Eliseu, você já está preparado, a ponto, você siga o seu caminho. E foi embora, disse que ia atender outros, e ali eu comecei. Isso era fim de novembro. Dia 22 de janeiro, eu já estava com todo o estipêndio depositado na associação. Entendi. Trabalhei mais 2 semanas. E nessas 2 semanas, eu Wilson. nessas 2 semanas, eu trabalhei para comprar roupa, comprar livros. Oi, pastor. Eita aqui. Aham. Eu queria ver essa vida, eu ainda vou chegar lá. Então, como eu estava dizendo, pastor, então trabalhei mais 2 semanas para comprar roupas e livros. Tá. Quando eu cheguei no colégio, quem me conhecia, que eu trabalhava no estábulo, eu me lembro que as meninas até brincavam assim, que a gente cheirava a vaca, não é? Você sentava assim, sempre ficava assim meio, era assim meio, uma persona não muito Sei. próxima, né? Porque o Sei. pessoal estava... Então eu cheguei e a minha vida mudou do dia para a noite. Eu Entendi. passei a ser aluno regular, pagando meus estudos. E daquelas férias em diante, eu continuei trabalhando, aí continuei estudando no colégio, como aluno regular e trabalhando nas férias. Quantas E férias o senhor comportou? eu comportei 18 férias. Aham. Não fui assim, dizer que eu não comportou com estrela na terra, alguns diziam assim que eu era... Não, eu era assim bastante esforçado, sempre Muito fui esforçado. sempre fui. Um obreiro que em todo lugar que eu fui, que eu procurei, eu sempre procurei fazer o meu melhor. Entendi. Então dali terminamos o nosso curso no colégio, o 2º grau, lá no IACS, viemos para São Paulo, e em São Paulo continuei comportando e estudando teológico. No primeiro ano fiquei no internato, fiquei 8 anos como aluno interno. E no 9º ano, quer dizer, no 2º ano de teologia, nós me casei. Tá. Casei com uma moça aqui Quem do é a sul sua também. esposa? A minha esposa é Elaura Souza de Oliveira. Souza de Oliveira. Ela é sobrinha do pastor Oleval. Ah, perfeito. Isso. Tá. E nós casamos então no 2º ano. No final do 2º ano eu fui chamado para ser o tesoureiro do colégio do Capão Redondo. Tá. E no Pode meio fazer do uma ano, síntese aí no já. meio do ano seguinte, o diretor foi nomeado para departamento da associação, era uma só, e eu fui então para o lugar dele como diretor do colégio do Capão Redondo. Então iniciei o meu ministério na área educacional. Depois, pastor Bonfim, que era o diretor das publicações da União e que me conhecia muito bem, e ele foi lá me fazer uma visita e me convidar para a área de colportagem. E aí nós acabamos aceitando e praticamente o meu ministério foi colportagem. Eu trabalhei na Associação Paulistana, fui na área de colportagem, fui gerente do CEL, fui vice-diretor primeiro, depois fui gerente do CEL, aí fui como diretor da Brasil Central em 79, 80, 81 eu me formei em 76, 76, mas comecei a trabalhar em 75, na obra. E nós viemos para a Associação Paulista Oeste, e início de 82 nós recebemos um chamado para a União Incaica, lá no Peru. Então foi uma surpresa muito grande, nós éramos casados, os nossos 2 filhos estavam bastante pequenos, o Jefferson com 4 anos e a Gisele com 2 anos. Então fomos para lá. E lá ficamos 5 anos. Mas foi uma experiência muito fantástica. E a gente chegar num país estranho, não é? O idioma, o castelhano do Peru é bem diferente do castelhano do argentino, do Uruguai, que convivem bastante com o português, não é? Então sentimos um pouquinho de dificuldade no início, mas logo entramos Mas a minha esposa foi uma heroína com as crianças já logo no início do nosso ministério ali,
como se eram 3 países, era Equador, Bolívia e Peru. Sei. E então a gente viajava, eram 7 campos. Então a gente viajava praticamente só de avião. Sim. Então tinha que aproveitar bem a viagem, não é? Sei. Eu cheguei a ficar 32 dias fora de casa. Nossa. E eu me lembro que um dia cheguei em casa, uma viagem dessa, minha filhinha quando me viu, ela veio correndo e me abraçava, e eu nunca vi uma coisa assim. Ela me abraçava, me beijava, sorria e chorava ao mesmo tempo, dizia: o papai chegou, o papai chegou. Aquilo me cortava o coração, sabe? Mas graças a Deus a minha esposa sempre foi uma grande esposa, uma grande companheira, uma excelente mãe. E ela deu aquilo que eu teria que ter dado como pai, ela ajudou a preencher. Ela nunca falou, às vezes, por que o pai tem que viajar tanto? Por que o pai fica tanto tempo fora de casa? E ela sempre tentava contornar a situação. Né? Entendi. E nesse tempo de Peru, nós passamos, eu fui fazer um batismo uma vez nós éramos 15 pastores, numa região muito, muito tensa, onde o sendeiro luminoso praticamente haviam tomado. Sei. E quando nós chegamos lá na sexta-feira à noite, nós reunimos lá eles chamam tenda, chamam de carpa. Eram em torno de 260 candidatos. Era um evangelismo que estava terminando. Nós éramos 15 pastores. E para fazer o batismo tivemos que ter autorização da polícia. A polícia teve que estar lá no rio, eles levaram um contingente para evitar que os sendeiros fosse nos perturbar. Né? Chegou a enfrentar alguma vez algum deles, conversar com um deles? Infelizmente, nunca às vezes eles estavam na igreja, alguns deles entravam na igreja, mas eles não se identificavam, eles só observavam. Então, o que acontece? Nós entramos na carpa, na tenda, e fizemos lá com os candidatos, fizemos as orientações, o exame, o voto batismal com eles. Quando terminamos, nós saímos da carpa, da tenda, o hotel onde nós estávamos, numa praça central, na cidadezinha onde nós estávamos, era perto. Nós saímos da tenda, estávamos indo para pegar um táxi na esquina, assim, numa rua da esquina de passado. Quando nós íamos, eram 2 quadras, quando nós estávamos na metade da primeira quadra, uma senhora chegou e me pegou pelo braço. Eu olhei para trás, era uma mulher loira. E lá não tem gente loira. Sei. Eu olhei para ela assim, ela me disse: pastor, não vão por essa rua aqui. Esta escola e aquela repartição pública ali estão dinamitadas. Dentro de alguns segundos vão explodir. E os sendeiros faziam isso, né? Eles explodiam as construções, negócio de governo, não é? Tudo que era torres de alta tensão, era... Entendi. E eu olhei para ela, não quis dar muita atenção, sabe? E ela acabou me insistindo. Aí eu olhei para os meus companheiros e digo: escuta, vamos, rapaz, nós voltamos, não chegamos na outra esquina, aquilo foi tudo para os ares. Se nós tivéssemos ido, nós teríamos mais ou menos exatamente na altura da explosão, do tempo, nós estaríamos sendo vítimas dentro dos escombros daquela explosão. Já pensou? Então nós ficamos assim: quem foi aquela mulher? Não é, rapaz? Foi uma coisa que marcou tremendamente a nossa vida. E aí, que ano o senhor voltou para o Brasil, pastor? Nós voltamos em 87. Viemos para ser pastor em Dourados, Mato Grosso do Sul. E ali ficamos 6 meses, quando recebemos um chamado para ir para a União Oeste Brasileira. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, dirigimos o departamento de publicações. Isso era o ano? O ano de 87, em agosto de 87. Okay. Agosto de 87. E viemos para a União Oeste e aqui ficamos em torno de quase 11 anos, né, no departamento de publicações. Depois, numa quinquenal, foi renovado alguns setores, alguns departamentos, e como isso é normal na igreja, né, então nós fomos substituídos. E na época o pastor Rui Nagel, falou com a gente que o plano deles é que nós fôssemos para a União Chilena, né,
para o mesmo departamento. Sei. E aí eu disse para ele, olha, pastor, nós já demos a nossa contribuição fora do Brasil, e nós estamos com nossos dois, nós temos 2 filhos, né? Um menino e uma menina. E eles estudavam, os dois faziam medicina, inclusive lá na Argentina, na nossa universidade. E a minha esposa estava fazendo um curso que ela sempre sonhou, que era enfermagem. Estava na metade do curso. Então, para a gente ir para lá, né? Então eu pedi para que desse a oportunidade para outro e nos deixasse aqui. E aí nós conversamos, aí o presidente da Associação Rio de Janeiro, que é o pastor Gustavo Schumann, conversamos com ele e ele disse, pastor, fica tranquilo, você vai ser pastor conosco aqui, e eu vou te dar um distrito aqui no Rio mesmo, onde a tua esposa estuda, ela faz enfermagem numa faculdade das freiras, aqui na Luísa de Marilac, no Rio de Janeiro. E nós então aceitamos o desafio. Isso era início de janeiro, ele disse, olha, vai de férias, e nós fomos de férias. Fomos de férias para o Brasil, para o Rio Grande do Sul. Quando chegamos, ele me disse assim, pastor, eu tenho uma notícia para te dar. O doutor Milton Afonso está precisando de um capelão para o Hospital São Lucas, e o primeiro candidato é o irmão. Ele que é um pastor já com uma certa experiência e tal. Aí eu disse para ele assim, não, pastor, eu não gostaria de ser capelão, nunca pensei em ser capelão. E outra coisa, eu participei de uma mesa da União no final do ano, onde foi dispensado quase todos os capelães da Golden Cross. Agora o senhor vai me mandar para lá, eu brinquei com ele aqui. Eu pensava que o senhor fosse meu amigo. Aí ele disse assim, pastor, fique tranquilo, você é pastor da associação, vai estar a serviço da Golden, mas qualquer coisa lá você volta para cá, você é nosso pastor, sem problema nenhum. E eu vi que ele estava assim meio insistindo e eu caindo fora. Aí ele foi dizer, ele disse, vai para casa, conversa com a tua esposa, conversa com teus filhos, eles estavam de férias, e amanhã você me dá a resposta. Aí eu fui para casa, conversei com eles, aí o filho disse, pai, faz uma experiência, de repente você vai gostar, pai. Né? Nós já estamos na área de saúde, você... Aí acabamos orando junto e decidimos. No outro dia eu fui lá e disse para ele, pastor, aceito o desafio. Aí fomos trabalhar, ficamos 4 anos como capelão do Hospital São Lucas. Mas eu tinha um sonho, eu não pensava ser capelão, mas quando comecei a trabalhar como capelão, não pensava mais sair da capelania. Me identifiquei muito bem com a capelania e Deus me abençoou, me ajudou. E eu sei que no final dos 4 anos, a Golden Cross vendeu 60% das cotas do hospital de São Lucas para a Mil. E aí modificou o esquema de capelania. Então a associação não podia manter um capelão, um pastor, nem um aspirante, pelo orçamento que eles fizeram para a capelania. Entendi. Então, a associação me chamou de volta e dividiram o distrito do Botafogo. Que o Botafogo antes era Botafogo, o distrito do Botafogo era o Botafogo, a igreja do Botafogo, de Copacabana e o grupo dos judeus. Então aí eu fiquei com Copacabana e os judeus. Tá? E que ano foi isso, pastor? Isto foi... 99? Foi 90, 99, 98, 99, não. 90, O senhor saiu foi da 2002. Eu saí em 98 da União. Da União, né? É. 92. Não, 2002. 92. 2002. 2002. Tá. Aí eu fiquei 9 meses como pastor de Copacabana e fui chamado para o Hospital São Lucas. E no hospital Silvestre. Fui trabalhar com o pastor Osmundo. O pastor Osmundo já estava para aposentar e eu fui trabalhar com ele como assistente dele. Logo ele aposentou e eu continuei então como pastor capelão titular. E eu tenho assim, na minha vida, esses 10 anos de capelania, eu poderia assim escrever. Até alguém me diz, pastor, por que você não escreve um livro sobre capelania? Não é? As experiências que você viveu. Eu vou só resumidamente contar uma que aconteceu ali no Silvestre com um paciente nosso. Eu entrei no quarto, fui visitar um paciente com 46 anos de idade. Um indivíduo, ele era professor, ele era médico, era professor, católico, mais católico daqueles, católico mesmo, praticante, um homem muito culto.
E quando eu cheguei, me identifiquei, começamos a conversar e nos tornamos amigos. Uhum. E ele disse que estava dando uma aula e começou a palpar o corpo dele, mostrar algumas partes, explicando para os alunos. E ao ele apalpar uma parte do lado direito, esquerdo, da barriga, do abdômen, ele sentiu algo estranho. E aí quando terminou a aula, ele foi para a sala dos professores, lá conversando com o colega examinou e disse, escuta, você deve fazer um exame, que isso aí. O resultado, fez o exame, foi parar no Silvestre, e quem operou foi o doutor Rogério Guzmão, que hoje é o diretor-geral do Hospital Sim, Silvestre. aham. Ele abriu e fechou. Não tinha nada que fazer, ele estava todo tomado de câncer. E eu comecei, todos os dias eu visitava aquele homem, mas ele tinha tanto conhecimento da Bíblia, e ele era um homem tão estudado e com tanta vontade de aprender as coisas, eu comecei, não é, despertar nele alguns pontos e dar material para ele ler. Ele leu o Conflito, ele leu o 2000, o ano... Esperança 2000. Isto. A Bíblia, perguntas, pontos da Bíblia, quer dizer, que ele tinha assim, sobre o sábado, sobre batismo, sobre morte, não é? Um dia eu cheguei para ele e disse assim, digo, doutor, hoje eu vim, Eduardo, hoje eu vim fazer uma visita para ti, e eu vou falar sobre um assunto que eu não falo com os pacientes, geralmente não falo com os pacientes, eu vou falar um pouquinho contigo sobre a morte. Eu disse assim, você já parou para pensar um pouco sobre a morte? Nós já tínhamos conversado sobre o que nós acreditamos sobre a morte. Sei. Digo, você já parou para pensar sobre a morte? E diz ele assim, já pastor, já parei. Você já pensou em morrer? Aí ele disse assim, pastor, conhecendo a minha situação, eu tenho pensado muito. Aí virou para um lado, abriu o bidezinho, uma gaveta do bidezinho que tinha, tirou uma foto com duas crianças, um menino de 4 anos e outro de 1 ano e 6 meses. E ele mostrou a foto para mim, chorando, dizendo, pastor, eu não podia morrer agora. Não podia morrer agora. Eu queria criar os meus filhos. Eu já casei meio maduro e nós não tivemos filho logo em seguida, quer dizer, agora, você vê uma coisa, eu estou com 46 anos, e com esse menino com 4 anos e esse com 1 ano e 6 meses. Pastor, eu queria criar os meus filhos, mas está nas mãos de Deus. E eu sei que a situação foi complicando, e num sábado foi a última visita que eu fiz para ele. E um apelo que eu fiz também. Estava a esposa, os 2 filhinhos e os pais dele. E na hora da oração, nós demos as mãos. Eu peguei numa mão dele, a mãe dele pegou na outra mão, a esposa pegou na outra minha mão, e o pai e os filhinhos, o menorzinho com a mãe, e eu fiz. O pastor, foi a oração mais emocionante que eu já fiz na minha vida. Em vez de eu ouvir um amém, eu ouvi um soluço, um choro, até o pequenininho chorava. E quando eu terminei a oração, teve uma altura da oração que eu achei que eu não tinha mais condições, eu não ter mais força para continuar falando, de tão emocionado que eu estava. Mas Deus me deu força em nós. Quando eu terminei a oração, pastor, ele com os olhos cheios de lágrimas, chorando, ele apertou a mão da esposa, pegou os filhinhos e disse assim, o câncer está me acabando. Eu estou perdendo uma batalha. Eu estou sendo derrotado, mas uma coisa esse câncer não vai fazer. Tirar a minha fé, a minha confiança em Deus. E o meu maior desejo é de me encontrar um dia com vocês. Quero me encontrar um dia com você, abraçar vocês. Né? A mulher não aguentava quase. Né? A mãe, precisa ver a mãe, o pai. Foi emocionante, pastor, emocionante aquilo ali. Muito bem. Na segunda-feira, de manhã, quando eu cheguei no hospital,
eu fui visitar. Quando eu entrei no quarto dele, ele estava nos últimos instantes da vida dele. Ele já não conseguiu mais falar comigo. Mas momentos antes, ele falou com o enfermeiro, e ele disse para o enfermeiro assim, você não sabe a minha alegria intervindo para esse hospital. Porque aqui nesse hospital eu encontrei algo que eu não sabia. Você vê, no início ele chegou como católico, e o católico morreu, ele acha que vai para o céu. Né? E olha o que ele diz assim, eu estou morrendo, ele repetiu em parte as palavras de sábado, ele disse assim, o câncer está me derrotando, mas uma coisa ele não vai fazer, é derrotar a minha fé, a minha confiança em Deus. Eu sei que estou morrendo, mas eu vou ressuscitar um dia. E por ocasião da volta de Jesus, eu quero ter a alegria de me encontrar com vocês que me deram tanto apoio nesses dias tão difíceis para mim e para minha família nesse hospital. E diz que abraçou, o enfermeiro disse que abraçou ele, não é? E sentiu assim aquele aperto assim de alguém que realmente estava Convicto. Daquilo que ele havia vivido, né? E presenciado naqueles dias que passou ali. Então, para mim foi uma experiência muito, muito, muito linda, muito marcante ali dentro daquele hospital. E ficamos ali esses 6 anos e agora estão faltando alguns meses. Próximo dia 16 de abril, eu estarei completando 35 anos de obra. E a igreja me colocou nesse último ano de ministério aqui num lugar que para mim é um céu na terra, um pedaço do céu na terra. Não é? Eu estou administrando esse centro de treinamento da igreja aqui da Associação Rio Fluminense. Agradeço muito ao pastor Gustavo Schumann, não é um presidente, ele é um amigo, ele é um paizão, ele é um indivíduo que sempre, né, está pronto para estender a mão, para ajudar todos os seus obreiros, e ele me deu essa oportunidade de estar aqui. Eu moro aqui do lado, né? Então, para mim que fiquei esses 6 anos indo para o Silvestre, são 75 quilômetros para ir, 75 para voltar, fiquei todos esses anos nessa, né? E um fim de semana, porque um sábado sim, um sábado não, né? Dava plantão no hospital. Entendi. E agora está aqui nesse lugar tão aprazível, tão tranquilo, e eu só tenho a agradecer a Deus. Meus filhos não são obreiros, os 2 são casados, são médicos, trabalham, né? Mas são membros fiéis da igreja, então como tenho dito, eu sou um obreiro muito grato. Se tem alguém agradecido nessa igreja por ter essa oportunidade de trabalhar para essa igreja, sou eu. Vim de onde eu vim, não é? Enfrentar as situações que enfrentei, e Deus me deu o privilégio que eu tive e estou tendo. Por isso eu sou muito agradecido. Amém. Tá? Muito agradecido. Pastor, a última pergunta. 2 perguntas a mais. Qual é o seu texto favorito da Bíblia? Josué 1:9. Esse foi o texto, é minha bandeira. Não tô Desde que eu me conheço, que eu aprendi, eu tenho esse texto como meu. Todos os textos são importantes. O moto, né? Mas a minha Bíblia, se gastasse ou se furasse, eu tenho uma Bíblia lá que eu usei desde as minhas primeiras férias de comportagem. E aquele versinho eu lia, eu sabia de cor, mas eu abria a minha Bíblia sempre quando saía, quando chegava. E no meu ministério sempre fiz, e no meu trabalho dentro do hospital, muitas vezes eu li esse verso para pacientes. Qual é o teu hino favorito do Inário, pastor? O meu hino favorito do Inário? Olha, eu tenho um hino mais, aquele hino A Todo Lugar Eu Irei. A todo lugar eu irei. A qualquer lugar eu irei, não é? Jesus. Com Jesus, isso. E dos hinos mais atuais é o 570, Além do Rio. Além do Rio. Tá, ok. São os hinos. Agora, a última pergunta, pastor. O que a vida lhe ensinou? Qual foi a mais preciosa lição que o senhor aprendeu na tua experiência de vida até o momento presente? Olha, a experiência de vida, pastor,
a alegria da gente poder servir. Eu sempre digo assim, se nós não tivéssemos a esperança de um novo céu, de uma nova terra, valeria muito a pena viver a vida, fazer aquilo que a gente faz, ou que eu fiz até agora para essa igreja. E se tivesse de começar a minha vida de novo, o meu ministério de novo, eu seguiria o mesmo caminho que foi traçado na minha trajetória até aqui, se Deus assim o permitisse. E eu sei que a maior alegria, a maior lição para nós é você estar na consciência tranquila de uma missão cumprida. Eu nunca escolhi, nunca pedi, nunca busquei lugar, eu gostaria de trabalhar isso, eu queria ser isso, não. Eu sempre estive à disposição da igreja. Certo. E sempre com o propósito, onde Deus me colocar, eu vou fazer o meu melhor. E sempre procurei fazer isso, né? Senti feliz, nunca reclamei, prova está que meus filhos nunca ouviram, né? Nunca com minha esposa nós falamos na frente deles alguma coisa. Se alguma coisa, às vezes a gente nunca falamos. E eu acho que isto contribuiu muito para a firmeza deles na igreja, né? Que eles, como eu disse, não são obreiros, mas são fiéis membros da igreja. Então isso nos dá uma alegria muito grande, né? Uma satisfação muito grande e um agradecimento muito especial a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade, pela vida que tivemos, estamos tendo e esperamos, quanto Deus permitir, continuar, ainda que aposentado, continuarmos dando o apoio que tiver ao nosso alcance para a pregação do Evangelho onde nós estivermos. Amém. Muito bem, nós agradecemos a essa entrevista tão inspiradora dos anos de serviço do pastor Eliseu, nesses 34 anos de serviço, pelo seu testemunho. E desejamos, pastor, que Deus esteja ao seu lado, ao lado de sua família, sua esposa. E muito obrigado pela sua gentileza em nos servir e nos prestar essa entrevista. Ok. Um grande Estamos abraço. às ordens. E que Deus continue abençoando muito o pastor, o nosso companheiro, Obrigado. na sua nobre tarefa também, em contribuir com a pregação do Evangelho nessa tão importante tarefa que você está empenhado, não é isso? Muito obrigado. Que Deus continue te usando como um verdadeiro instrumento nas suas mãos e que juntos continuemos cumprindo a nossa missão e muito logo tenhamos a alegria de ver Jesus voltando e todos juntos irmos morar com Ele no lar celestial.